Boa noite! Mais uma noite que nós estamos juntos aqui. Estou muito feliz em estar com vocês. Quero iniciar essa live orando e pedindo que o Senhor fale conosco nessa noite, amém? Feche seus olhos onde você está, amém? Sinta a vida, a presença de Deus, amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero colocar, Senhor, esse momento diante do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração, Pai, que o Senhor possa revelar, Senhor, o seu propósito, Senhor, para as nossas vidas, que o Senhor, de forma poderosa, real, genuína, palpável, Senhor, toque, Senhor, a vida de cada um, Senhor, que está vendo esse vídeo, Senhor, nessa noite. Que possamos ser edificados pela sua palavra, Senhor, que possamos crescer no Senhor a cada dia, Senhor, e viver, Senhor, cumprindo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar o nosso vídeo de hoje com uma palavra que está lá em Isaías 49:15. Que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti. Amém? O Senhor, Ele não se esqueceu de você. É isso que diz a palavra de Deus. Amém? Hoje eu quero contar para você um pouco do meu testemunho, um pouco da minha história. Amém? Eu me converti ao Senhor, eu fui para o encontro com 18 anos, fui para o encontro com Deus da Igreja Videira de Curitiba. E lá eu fui tocada de forma profunda e sobrenatural pelo Senhor. Ele transformou minha vida, Ele mudou minha história, Ele demonstrou seu amor por mim. E eu fui tremendamente abençoada naquele lugar. Eu fui para o encontro com Deus, eu comecei a caminhada com o Senhor, com 18 anos. Na época, era meu namorado, hoje ele é meu marido, Wellington. A gente foi para o encontro juntos. Fui eu, ele, minha mãe, minha sogra, o primo dele, Rafael. Fomos todos para o encontro juntos. E Deus, Ele nos arrebatou de forma tão profunda que no próximo batismo a gente já batizou. E a gente já começou a cumprir o propósito de Deus, a gente já foi trabalhar no encontro, a gente já foi servir. Eu já comecei a liderar, ele já começou a liderar e foi tudo muito intenso na nossa vida com o Senhor. Realmente o Senhor nos transformou, o Senhor mudou a nossa história. E depois desse tempo que eu conheci o Senhor, que eu fui pro encontro, um dia eu tava trabalhando no encontro de crianças e a minha pastora, ela tava orando e ministrando no encontro para as crianças o amor de Deus. A pastora Gabriela Fiune, hoje ela tá lá em Londres. Um beijo, pastora. Se a senhora estiver assistindo essa live, eu quero dizer que a senhora tocou a minha vida de forma profunda e sobrenatural. Com certeza, a senhora ajudou a formar meu caráter no Senhor, me ensinou os primeiros passos e eu sou grata ao Senhor pela sua vida. Amém? E a pastora estava pregando no encontro e de repente ela me abraçou. Não sei se a pastora lembra desse momento, mas a pastora liberou uma palavra sobre a minha vida. E ela falou que mesmo que o diabo tinha tentado roubar a minha vida ainda no ventre da minha mãe, mas que Deus havia permitido a minha vida por causa de um propósito. E naquele momento meu coração se encheu de alegria, porque eu pensei assim, nossa, que profundo, né? Que maravilhoso. E eu chorei, eu me alegrei no Senhor. Mas eu ainda não tinha revelação de fato do que ela estava falando, do que era aquela palavra que Deus queria falar comigo. E eu fui para casa, eu ainda não era casada naquela época. Fui para casa, cheguei em casa, conversei com a minha mãe, perguntei para ela, né?
Mãe, olha, eu recebi uma palavra, Deus falou comigo e tudo. E minha mãe não soube me explicar naquele momento por que daquela palavra. Mas eu tava muito feliz com o encontro, né, extasiada, a gente volta do encontro, né, cheio da vida de Deus, da graça, e eu deixei passar aquele momento. E passou alguns, acho que 1 ano mais ou menos, e depois disso, depois desse 1 ano, eu tive uma briga com a minha mãe, e a gente ficou sem se falar nessa briga, assim, por bobeira, assim, né? Eu era muito imatura, muito nova, adolescente, jovem, né? E sempre achando que tinha razão por tudo. E a gente brigou e a gente ficou sem se falar. E a gente foi para um evento da igreja, e lá a gente... Era um dia de comunhão, de esportes, bem legal, assim. E a gente foi pra lá, ficou o dia inteiro lá. E eu não falei com ela naquele dia, lá. E quando a gente voltou pra casa, eu fui tomar banho e Deus começou a falar comigo no banho. E Deus falou pra mim que eu deveria ir falar com a minha mãe e pedir perdão pra ela. E a minha justiça própria ficou gritando dentro de mim, né? E eu falava assim, como, Senhor? Vou pedir perdão, não fiz nada. Ela que era errada. E eu nem lembro, irmãos, por que eu tinha brigado com a minha mãe naquele dia. E eu falando assim, não vou pedir perdão, ela tá errada. Ela que tem que pedir perdão pra mim. E eu falava assim. E o Senhor, né, no seu infinito amor e misericórdia, graça, começou a ministrar no meu coração. Marta, você precisa pedir perdão para sua mãe. Porque Jesus, ele foi humilde o tempo todo. Jesus, ele tomou o seu pecado, que não era dele. E você é discípula dele. E você segue os passos dele. E o Senhor foi ministrando ao meu coração o poder, né, do perdão, o poder de você pedir perdão, de você liberar perdão. E foi ministrando no meu coração, foi falando comigo. E Deus falou pra mim assim, que era pra eu falar com a minha mãe, pedir perdão pra ela, alinhar as coisas, acertar tudo. E depois perguntar pra ela a verdade, a história da minha vida. E falou pra eu perguntar a verdade. E daí depois disso, não ouvi mais Deus falando comigo. Deus não falou mais nada comigo. E eu desci, eu conversei com a minha mãe, eu pedi perdão pra ela. Foi bem maravilhoso aquele momento. Foi um ambiente de vida de Deus. E depois disso, eu fiz a pergunta de Deus. Mãe, Deus perguntou, falou pra mim perguntar a verdade. Que verdade é essa? E minha mãe se assustou na hora, assim, como assim, né? Deus falou pra você perguntar a verdade? Que verdade, né? E ela começou a chorar mais ainda do que ela tava chorando. E ela falou assim pra mim, se veste, porque eu tinha acabado de sair do banho, né? Que a gente vai conversar com seu pai. E naquele momento, assim, fiquei meio preocupada, né? Porque, gente, Deus acabou de falar comigo, né? E agora eu vou ter que falar com meu pai, né? E eu me vesti. Na época, eu era noiva já do meu marido. E nós sentamos, né? Na mesa. Eu, minha mãe, o meu pai e o Wellington, meu marido hoje, ele era meu noivo na época. E a minha mãe contou para meu pai o que havia acontecido. E meu pai começou a me perguntar, me questionar, falar assim, alguém falou alguma coisa pra você? O que falaram pra você? E eu falei pra ele assim, pai, Deus falou comigo. E Deus falou pra eu perguntar a verdade. E ele falou assim, Deus falou? E ele começou a chorar. E ele abaixou a cabeça. E ele falou assim, você é nossa filha do coração. Eu
eu não quero que você tenha raiva da sua mãe, porque ela não tinha condições de te criar, de te sustentar. Você nasceu em Paranaguá, os seus pais lá eram carroceiros, moravam no mangue, não tinham condições de te criar, de ficar com você. Você tem 8 irmãos que foram dados. E ele começou a contar a história da minha vida. Com 19 anos, eu fui saber a história da minha vida. E naquele momento, ele foi contando contando a história, contando como que eu cheguei até eles. E ele compartilhou comigo que ele e a minha mãe, eles estavam com um problema conjugal, um problema no casamento, quase se separando. Meu pai era vendedor, ele viajava para cidades para vender o produto dele. E ele chegou no material de construção, onde ele trabalhava, em Paranaguá, e foi fazer uma venda, encontrou um casal e começou a compartilhar, porque o nome do meu irmão, né, dos filhos dos meus pais é Leandro, e o nome do filho desse casal também era Leandro, e o meu pai começou a abrir o coração e compartilhar que tinha problemas com relacionamento com a minha mãe, que tava separando, que não tinha mais jeito e tal. E aquele casal fez uma pergunta pro meu pai naquele dia, perguntou por que que eles não tinham mais um filho, porque os filhos eles trazem alegria para casa, os filhos eles trazem união, e quem sabe mais um filho ajudasse o casamento deles. E meu pai, né, naquele momento, falou que minha mãe não podia mais ter filhos, né? Minha mãe, ela pegou uma doença no útero, ela tirou tudo, o útero, o ovário, e ela não podia mais ter filhos. E minha mãe tinha saúde bem debilitada, doente. E nisso, esse casal falou assim, olha, então por que vocês não adotam uma criança, né? Eu acho que talvez fosse algo bom para vocês. E nisso, tudo meu pai foi me contando naquele momento, naquele dia que eu descobri, naquele dia que Deus falou comigo, a gente sentado naquela mesa, e meu pai começou a contar toda essa história que eu tô contando pra vocês ali, naquele momento. E aquele casal, eles iam me adotar, porque eles moravam lá em Paranaguá, eles conheciam minha história, eles sabiam que a família não podia ficar comigo e eles iam me adotar. E eles falaram pros meus pais, né? Eles falaram pro meu pai que se meu pai tivesse interesse em ficar comigo, né? Eles iriam abrir mão de mim para que meus pais pudessem ficar comigo. Mas eu creio que tudo é um propósito do Senhor, né? Porque era a vontade de Deus para minha vida. E naquele momento, meu pai ficou muito pensativo, mas também ficou com medo, né? Não sabia como responder ao casal e falou que ia conversar com a minha mãe, que ia ver certinho, que ia ver, porque adotar uma criança não era brincadeira, né? Pra sempre. Não é, eu vou falar, tipo, eu vou adotar e agora, daqui a pouco eu não quero mais, né? E o meu pai ficou com medo de falar com a minha mãe, ficou receoso, né? Só que ele deixou o número da minha mãe, deixou o número do meu pai, né? Com esse casal. E quando eu nasci, no dia que eu nasci, a minha mãe biológica, ela não quis me dar de mamar, ela não quis me ver. Eu nasci na Santa Casa de Paranaguá e ela não quis saber se era menino ou menina. E ela simplesmente me deixou lá na Santa Casa. E esse casal foi lá, me buscou, me levou pra casa deles e esperou meu pai e minha mãe chegarem lá pra me buscar. E nesse dia, essa mulher abençoada ligou pros meus pais, ligou pra minha mãe e falou assim, sua filha nasceu. Só que, detalhe, meu pai não tinha falado ainda pra minha mãe essa história. E a minha mãe
como assim minha filha nasceu? Não tô entendendo essa história. E ela contou toda a história pra minha